do Senhor, e é isso que Ele quer mesmo, para nos desviar, para nos esfriar espiritualmente. Quero ler com você Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Feche seus olhos, peça que o Senhor fale o seu coração. Pai, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bondoso, porque o Senhor é um Deus gracioso. Fale conosco agora através da tua palavra pregada, manifeste a tua vida aqui. Espírito Santo, te damos liberdade para agir no nosso meio, para falar conosco. Nós queremos ouvir uma palavra do Senhor neste momento. Revela o teu querer aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Eu quero falar sobre esse tema, sinais de quem experimentou a graça de Deus. E um dos textos que nós vamos usar é esse de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Poucas verdades são tão preciosas para a nossa vida com Deus quanto a verdade da graça de Deus. Nós vivemos no tempo da nova aliança. O tempo desta nova aliança foi inaugurado em Cristo, quando Jesus veio e Ele morreu numa cruz e ressuscitou. Até então imperava o tempo da lei. E em cada tempo, em cada dispensação, que a gente chama na teologia, que é um período de tempo, Deus sempre trouxe, uma norma, uma maneira do povo viver e uma regra. Lá no jardim, no Éden, Deus disse: olha, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali eles teriam que viver sem comer daquela árvore. Porém tinha a árvore da vida, que eles poderiam comer, e eles não comeram. Eles erraram, optaram por comer errado. A pregação naquela época, se existisse, ia girar em torno de sempre estar falando para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comer da árvore da vida. Ia estar falando sobre experimentar os cuidados de Deus. Só que o homem falhou. Depois veio o período de Noé, depois veio de Abraão e tantos outros. E as duas grandes dispensações na Bíblia é a dispensação da lei e a da graça. E por muitos anos a lei foi pregada, desde que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, no Monte Sinai. E a partir dali foi pregado sobre o cumprimento da lei, apontando para a lei. Mas um dia Jesus veio, Ele cumpriu toda a lei. E hoje nós vivemos no tempo da nova aliança, da graça de Deus. E a graça é o coração do Evangelho. A graça é as boas novas de salvação. Sem a graça de Deus não existe salvação. O texto que lemos deixa isso muito claro, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto é, a minha única parte nessa salvação é crer nesta graça, é crer que Jesus morreu para me salvar. Não existe esperança e não existiria se não fosse a graça de Deus. Não poderíamos ter um relacionamento com Deus se não fosse a graça dele, porque a graça de Deus fez Jesus deixar o céu, vir nessa terra, morrer em nosso lugar. Quando Paulo escreve aos cristãos de Éfeso, ele estava falando a homens e mulheres que haviam sido arrancados de uma vida marcadas pela idolatria. Era o contexto que eles viviam antes de encontrarem-se com Jesus. Eles eram marcados pela idolatria, pela superstição, pela religiosidade pagã. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano. E ali tinha muito transporte e muitas pessoas de fora. Era uma cidade muito importante daquela época. E também ali em Éfeso estava o templo de Ártemis, uma deusa que era adorada pelo povo naquela época. E aquele templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então pessoas também vinham àquela cidade de todos os lados para adorar a deusa Ártemis e para adorar tantos outros deuses, feito por mãos humanas, esculturas. Era um povo que idolatrava. Mas apesar dessa busca deles por um Deus, eles continuavam vazios por dentro.
porque na verdade somente um pode nos preencher, que é Jesus Cristo, amém? E é nesse contexto que o apóstolo Paulo apresenta uma das maiores declarações do Evangelho: pela graça sois salvos. Ele não diz que nós somos salvos pelo nosso esforço, ele não diz que somos salvos pela nossa disciplina espiritual, ele não diz que somos salvos pela nossa capacidade de obedecer ou de cumprir a lei, ele não diz que somos salvos quando nos comportamos bem, mas ele diz que nós somos salvos pela graça. A graça é o favor imerecido de Deus. A graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. A graça é receber de Deus, por causa de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado, aquilo que eu jamais poderia conquistar por mim mesmo. A graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos, porque Cristo lá na cruz recebeu tudo aquilo que nós merecíamos. E o que ele recebeu? Uma crucificação. Ele recebeu a morte. Ele recebeu a condenação por causa dos meus e dos seus pecados. Ele recebeu ali todos os pecados de toda a raça humana, toda a maldição foi lançada sobre Jesus. Tudo isso nós merecíamos, porque nós éramos pecadores, mas Cristo nunca pecou. Por isso só existem duas maneiras de nós vivermos diante de Deus, ou pela lei ou pela graça. A lei funciona com base no merecimento. Ela diz: faça e seja abençoado, faça por onde e você vai receber. Mas a graça funciona baseado na troca da cruz. Na cruz de Cristo foi lançado tudo de ruim que estava em nós, todo o pecado, e nós recebemos todas as bênçãos de Cristo, amém? Então, a lei vai sempre apontar para aquilo que eu posso fazer, mas a graça vai falar daquilo que já está pronto. Jesus disse: está consumado, tetelestai, totalmente pago. E até aí, a maioria dos cristãos entendem bem essa questão de ser salvo pela graça. Quem prega o verdadeiro evangelho vai entender isso. A grande questão é que muitos recebem a salvação pelo único meio que podemos receber, que é pela graça, mas tentam viver a sua vida cristã baseado no seu próprio desempenho, nas suas forças. Tentam agora viver a sua vida cristã baseado na lei, saem da graça e voltam para a lei, porque pensam assim: olha, eu só sou aceito quando eu acerto. Quando eu falho, então Deus me rejeita. Isso não é verdade. As nossas falhas, os nossos erros trazem sim consequências. Deus não tira a consequência. Mas mesmo quando falhamos, nós continuamos sendo filhos de Deus. Quando seu filho falha com você, quando ele te desobedece, ele deixa de ser seu filho? É claro que você fica triste, fica chateado, é normal. E com Deus também não é diferente, mas o amor de Deus não muda. E a grande questão é: muitos querem garantir, manter a salvação que foi dada de graça pelo esforço, por aquilo que podem produzir. Mas o Evangelho nos ensina que tudo depende daquilo que Cristo fez por nós. E nós precisamos que essa verdade seja mais que uma doutrina, mas que ela se torne uma revelação no nosso coração. Porque quando nós entendemos com revelação a obra da cruz, o que Cristo fez por nós, essa graça produz frutos visíveis na nossa vida. Ela transforma a maneira como nós pensamos, como nós relacionamos com Deus, como nós relacionamos com as pessoas, como nós vivemos a nossa vida diária. E nos evangelhos nós encontramos muitas pessoas que tiveram um encontro real com a graça de Deus. E em todas elas nós vamos encontrar sinais claros, visíveis, de que a vida delas foram transformadas, amém? Porque quem encontra com a graça, e a graça é Jesus em pessoa, porque a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aquele que encontra-se com Jesus tem a sua vida mudada, tem a sua vida impactada, mas não
de uma maneira forçada, mas é algo meio que natural. Olha, João 17 que diz isso, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada, ela é impessoal. Deus mandou, para que Moisés falasse com o povo, mas a graça e a verdade vieram. O próprio Deus veio na terra, Ele veio viver, Ele veio demonstrar, a graça, o amor dEle para conosco. E eu quero compartilhar nessa noite alguns sinais daqueles que realmente tiveram um encontro com Jesus e com a graça do Senhor. O primeiro sinal é o sinal do amor. E neste sinal, nós vemos a história registrada em Lucas capítulo 7, Evangelho de Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 36, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê, esta mulher, entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que era o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém, irmãos? Aleluia, por essa história ficar registrada nas Escrituras para nossa edificação. Então Jesus vai na casa de um homem chamado Simão, que era fariseu. Os fariseus eram os líderes religiosos mais importantes e respeitados de Israel naquela época. Eles conheciam profundamente as Escrituras, eles guardavam as suas tradições, eles tentavam cumprir a lei, e achavam que conseguiam cumprir. Eles tinham uma aparência de santidade. Eu falo uma aparência porque certa vez Jesus comparou eles com os sepulcros caiados. Ele disse que eles eram bonitos por fora, mas por dentro estavam podres. Então eles tinham apenas uma aparência, mas para as pessoas eles eram respeitados. E naquele momento, daquela refeição, onde tudo parecia normal, entra uma mulher naquele ambiente. E o evangelista Lucas, ele a identifica apenas como uma pecadora. Seu nome não é mencionado. Nós não conhecemos o seu nome. Talvez aqueles ali não conheciam o seu nome, mas a reputação dela, essa sim, era conhecida por todos. Porque ele não fala o nome, mas ele menciona no texto que lemos sobre a reputação dela. Aquela mulher carregava sobre ela o peso da culpa, da vergonha, da rejeição pela vida que ela levava. Era alguém que tinha sido rotulada pela sociedade, condenada pela religião, mas mesmo assim, ela entra naquela casa onde ela não era bem-vinda. Ela entra ali, com um vaso, ali com um perfume caríssimo. E ela não foi ali para se defender, ela não foi ali para se justificar, ela não foi ali para explicar o seu passado, ela não estava tentando provar que era uma boa pessoa. Ela estava ali porque ela encontrou Jesus.
E aquilo que ela jamais encontrou em qualquer outro lugar, ela encontrou em Cristo: graça, amor de Jesus. E ao aproximar-se do Senhor, as lágrimas dela começam a cair. E ela depois chorando diante de Jesus, não porque era rejeitada, mas porque Jesus a aceitou. Ela chorava porque ela encontrou misericórdia onde talvez ela esperava ser condenada, porque Jesus é o perfeito, né? É o único ali perfeito. O fariseu achava que era bom, que era perfeito, mas não era, por melhor que ele tentasse ser. Ele era apenas um religioso, mas Jesus não, Jesus era perfeito. Ele poderia condená-la, apontar o dedo, mas ele não fez isso. Enquanto ela adorava Jesus, o Simão, o perfeitão, entre aspas, o religioso, julgava. Ele criticava ela e criticava Jesus. Se esse soubesse quem é ela, se ele fosse profeta, ele não deixava essa mulher aproximar dele. Porque a ideia que o religioso tem: eu sou muito santo, eu vou me contaminar. Não, se você é muito santo, onde você chegar, a luz de Cristo que está em você vai brilhar. As trevas vão sair. Nada vai te contaminar, a menos que você queira ser contaminado. Jesus, o Deus encarnado, andou nesse mundo, tocou em pecadores, tocou em leprosos, mas nada contaminou ele, porque ele era alguém santo. Enquanto Simão enxergava apenas uma pecadora, Jesus, ele enxergava alguém que teria sua vida restaurada. Jesus enxergava valor naquela vida. Aliás, Jesus veio para esses, para todos nós que um dia andávamos desgarrados, longe, para todos nós que o nosso pecado, nos condenava, o nosso passado nos condenava, mas o Senhor quer nos dar uma nova vida e Ele nos dá em Cristo, amém? E aí Jesus, conhecendo o coração daquele homem ali, daquele fariseu, o coração julgador dele, e aí Jesus conta uma parábola. Ele fala: olha, tinha 2 devedores, um devia muito, outro devia pouco. Nenhum dos dois tinha condições de pagar a dívida. Eles dependiam da misericórdia do credor. E quando o credor perdoou os dois, foi a história de Jesus. Jesus pergunta: qual deles vai amar mais esse homem? E a resposta era óbvia: quem recebeu o perdão da maior dívida, Olha, eu fui muito perdoado, eu tinha uma dívida tão grande. Aquele teria mais gratidão, aquele ia compreender mais o amor que aquele Senhor teve para com ele, porque afinal perdoou uma dívida muito grande. E aquela mulher, ela amava intensamente, sabe por quê? Ela compreendia a profundidade do perdão que ela tinha recebido de Jesus. Ela compreendia o valor da graça. Ela compreendia o quanto era pecadora. Ela tinha ciência dos seus pecados, mas agora ela tem ciência da graça manifesta na sua vida, a perdoando. E aqui nós encontramos uma das grandes lições do Evangelho. Na vida cristã, tudo é resultado do nosso amor para com Deus. Qualquer falha sempre pode ser atribuída, na maioria das vezes, a falta do nosso amor pelo Senhor. Porque alguém não oferta, porque ele não ama o Senhor ainda como ele deve amar, no nível que ele deve amar. Porque alguém não se envolve mais, porque ele ainda não ama o Senhor no nível que deve amar. Porque você não se entrega mais para o Senhor, é porque você ainda não ama no nível que você deve amá-lo. E tem tantas outras coisas que nós podemos olhar por essa ótica. A falta de amor é um problema. Por que nós não somos às vezes mais constantes, perseverantes? É porque ainda não entendemos o tamanho do amor que recebemos. E ninguém vai amar porque tem um mandamento: amai o Senhor sobre todas as coisas, de todo o seu coração. Não, porque se fosse pelo mandamento, Moisés seria o homem que mais amaria o Senhor, e eu sei que ele amou muito. Mas o amor nosso para com Deus não é um amor obrigado. A lei manda amar, mas a graça primeiro ela revela que somos amados, amém? 1 João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Antes de Deus exigir qualquer coisa de nós, Ele decidiu demonstrar o seu amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, amém? Então, quando eu compreendo, está aí o texto, Romanos 5,8, quando eu compreendo o tamanho do amor de Deus por mim, o tamanho do amor que Jesus tem por mim, eu vou amá-lo no nível que Ele requer. Eu vou me entregar a Ele num nível necessário. Eu vou me doar a Ele. Eu vou fazer como aquela mulher, vou enxugar os seus pés com o próprio cabelo. Eu vou adorar o Senhor, trazer um perfume caro. A mulher não estava ali fazendo aquilo para tentar conquistar o amor de Jesus. Ela estava ali porque ela já tinha sido conquistada pelo amor de Jesus. Quando você vem num culto, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você prega o Evangelho, quando você dá um bom testemunho lá fora, não é para conquistar o amor. Se você está fazendo isso, está errado, isso é lei. Você está fazendo porque você, ou deve fazer, porque você entendeu o quanto você foi amado. Você entendeu que o seu destino, assim como o meu e todos nós, era o inferno. Mas Cristo nos resgatou e agora eu amo a Ele ao máximo, porque eu recebi o maior amor de todos, Cristo morrendo na cruz por mim. É isso que nos leva a amar. Mas muitos cristãos vivem ainda tentando conquistar o amor de Deus, de alguma maneira, quando na verdade o nosso amor tem que ser só um reflexo do quanto Ele já nos ama. As lágrimas daquela mulher era uma resposta de um coração que havia entendido a graça, o quanto que ela havia recebido do Senhor. Talvez seja por isso que muitas vezes, apesar de frequentarmos cultos durante anos, mas não desenvolvemos ainda uma paixão pelo Senhor, pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor, pela causa do Senhor. Muitas vezes conhecemos versículos, conhecemos doutrinas, já lemos a Bíblia muitas vezes, glória a Deus, continue lendo. Cumprimos os ritos religiosos, porque toda denominação tem seus ritos, e cultuar, né, ofertar, orar, essas coisas. Mas muitas vezes podemos correr o risco de fazer isso sem uma revelação profunda daquilo que Jesus fez por nós na cruz, sem compreendermos ainda o tamanho do amor de Deus por nós. E esse é um risco. E quem não compreendeu ainda o que é amar, quanto é amado, ele fica tentando fazer para merecer, quando na verdade nós não podemos merecer nada. Não tem o que merecer, não tem lugar para nós, não tem mérito. Tem muita gente que não gosta da palavra da graça porque ele quer ter mérito. Ele quer ser o centro, ele quer tomar o lugar de Jesus, de certa forma. Pastor, alguém quer tomar o lugar de Jesus? Quer. Toda vez que você acha que Deus fez por causa de você, que você se comportou bem, porque você é bom de alguma maneira, você está tomando o lugar de Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas, é tudo por Ele. O que você faz é reflexo da vida de Deus em você. Mas o cristiano toca bem, canta bem, pastor, glória a Deus. Mas é dom que Deus deu para ele. Porque um dia ele não tocava e cantava para o Senhor, mas o Senhor salvou ele. Então, claro, tem o lado que ele dedica para aprender. Estou usando o exemplo dele, pode ser de outros. Mas se não fosse a graça de Deus, ele podia cantar afinado, tocar o melhor violão, mas nunca Deus ia receber esse louvor. Deus recebe por causa da obra da cruz. Um exemplo de servir o Senhor sem ainda entender o tamanho do amor que nós recebemos dele, é do irmão mais velho, do filho pródigo. Eu poderia falar também do mais novo, que estava na casa do pai e saiu, pegou parte da herança, gastou tudo, achou que viver longe do pai era melhor. Sabe por quê? Porque ele não conhecia o amor do pai. Mas quando ele estava longe, perdeu tudo, ele lembrou que na casa do pai tinha fartura. Ele lembrou que na casa do pai era um lugar bom. E ele voltou, e o pai o recebeu novamente, abraçou ele. Aí você pode falar, mas esse fez tudo errado. Mas o mais velho fez tudo certo, né?
o mais velho, falou para o pai: olha, eu sempre estive com o Senhor, né? Eu sempre fui obediente, te obedeci, trabalhava aqui nos afazeres da fazenda, o senhor nunca me deu um cabrito. E o pai falou: era tudo seu. Está vendo? Ele não conhecia o coração do pai. Ele trabalhava para agradar o pai. Ele queria que o pai o reconhecesse, mas tudo já era dele. O pai já o amava. Ele ficou em casa, mas também não conhecia o amor do pai. Nós não podemos correr esse risco de trabalhar para o Senhor, envolver nas coisas do reino, mas sem conhecer verdadeiramente o amor que Deus Pai tem por nós. E isso passa por entender o tamanho da dívida que foi paga. Isso passa por entender que se não fosse o Senhor Jesus pagar a dívida do nosso pecado, nós estaríamos condenados eternamente. Quanto mais nós compreendemos o quanto fomos perdoados, mais nós vamos expressar o amor por Deus em atitudes. Quanto mais entendemos que somos alvos do favor imerecido da graça de Deus, mais o adoramos, mais consagramos as nossas vidas ao Senhor. Quanto mais percebemos o amor do Pai, mais desejamos viver para Ele, mais servimos a Ele, mais envolvemos na sua obra através da sua igreja, porque se você quer servir o Senhor, você vai servir através da igreja, porque a igreja, ela é a representante de Cristo nessa terra, a igreja é o corpo de Cristo. Então o primeiro sinal de quem experimentou a graça e o amor, é porque ele é alguém que realmente vai se entregar, ele vai ter um amor sincero e crescente para com o Senhor, mas não como uma obrigação. Você já pensou, né? Quem é casado aí, o esposo, a esposa, tiver um mandamento, ó, tem que amar, né? Você é obrigado a falar que ama todo dia. Você pode até falar para a pessoa, mas ela vai ver que é porque tem uma cláusula lá no contrato obrigando a falar, não vai ser legal. Mas quando fala espontâneo, né? Quando faz um gesto amoroso, espontâneo, isso alegra o coração. Deus também quer que nós possamos amá-lo e desfrutar do seu amor de forma espontânea, nada obrigado. Mas quem sabe o quanto foi amado, vai amar o Senhor nesse nível, amém? Então esse é o primeiro sinal de quem experimentou a graça. Ele é alguém que entende o amor do Senhor e ele ama. Muitas vezes você já ouviu muitas pessoas falando: tem que voltar ao primeiro amor. E você acha que o primeiro amor é o seu por Deus. Não, mas o primeiro amor é entender o quanto nós somos amados. Voltar ao primeiro amor é aquele momento onde você se converteu, encontrou com Jesus e você ficou apaixonado por Jesus. Você saiu falando para todo mundo: olha, Jesus me salvou, né? Você tem uma consciência que não merecia, agora eu sou do Senhor, a minha vida mudou. É esse amor, e esse amor é que nos mantém firmes na presença do Senhor. Então todos os dias, quando você levantar, lembre-se, você é alvo do amor de Deus, porque Ele nos perdoou, né, de uma grande dívida, amém? O segundo sinal de quem encontrou com Jesus, quem encontrou com a graça, experimentou ela, é que é o sinal do perdão. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 18, dos versículos 23 a 35, nos narra uma história interessante, e nós vamos ver sobre isso. Nós vivemos em uma geração que quer muito seus direitos, né? É direito para tudo. Tem hora que nós parecemos até sindicalista, né? Tem direito para isso, direito para aquilo. Mas muitas vezes nós não queremos abrir mão dos direitos. Muitas vezes nós não queremos, né, usar de misericórdia. Nós recebemos a graça do Senhor, somos amados, mas não queremos às vezes usar de graça para com as pessoas. Vivemos em um tempo e no mundo onde cada dia as pessoas estão prontas para cancelar, né? É a palavra que é usada nas redes sociais. Alguém pode ter muitos seguidores, depende do que acontece, ele é cancelado. E muitas vezes nós cancelamos as pessoas também das nossas vidas. Nós cancelamos de alguma maneira. Estamos mais prontos para cancelar do que para restaurar.
mais dispostos a condenar do que perdoar, isso no geral. Basta uma palavra mal colocada que começa uma ofensa, e que se não for cuidada se torna uma amargura. Basta uma decepção, alguém me decepcionou ou te decepcionou, e já é motivo para acabar com aquele relacionamento, acabar com as amizades, encerrar ali a convivência. São poucas coisas, nós não aceitamos ser contrariados, na maioria das vezes. Por isso, quando nós chegamos aqui em Mateus capítulo 18, dos versículos 23 a 35, Jesus ele está ensinando aqui uma das lições mais profundas sobre o perdão. Tudo começa quando Pedro faz uma pergunta ao Senhor, lá em Mateus capítulo 18, versículo de número 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondendo-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Parar por aqui, depois eu leio mais. Então, na cultura judaica da época, os rabinos ensinavam que alguém deveria perdoar até 3 vezes. Você já ouviu o ditado? As pessoas falam muito assim: olha, até 3 vezes tudo bem, passou de 3, sinal de forca. Não sei se aqui tem esse ditado, tipo assim, olha, até 3 eu ainda aguento, mas passou de 3 vezes, acabou o perdão, acabou a paciência. Isso é um costume que vem lá dos judeus, que às vezes nós praticamos sem saber a origem. Então eles pregavam isso, que até 3 vezes era possível perdoar. E aí Pedro, muito falador, e ele imaginava que ele estava sendo extremamente generoso quando ele sugere para Jesus: Jesus, até 7 vezes, tá bom? Pedro já estava além do dobro dos fariseus, dos doutores da lei. E aí Jesus responde: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. E, irmãos, Jesus ele vem, contraria todo o ensino de Pedro, todo o ensino dos fariseus religiosos. Jesus dá uma resposta inesperada. E é claro que Jesus aqui não está estabelecendo um número a ser contado. Olha, 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 100 vezes, não sei, até chegar ao 70 vezes 7, não. Ele estava mostrando que o perdão no reino de Deus não funciona por matemática. Ele estava dizendo que o perdão funciona pela compreensão do amor, da graça de Deus. E aí Jesus conta uma parábola no restante do texto. Ele diz que um servo foi chamado a prestar conta ao seu senhor, e quando eles foram ver os registros da dívida, eles descobriram que esse servo devia 10.000 talentos. Aquilo era um número absurdo, muito alto, porque um talento, irmãos, presta atenção, um talento correspondia aproximadamente a 20 anos de trabalho de um homem comum. 20 anos de trabalho, um talento. Aquele homem devia 10.000 talentos. Nem a geração dele inteira ia poder pagar aquela dívida. Era uma dívida impagável, impossível de ser quitada. E ninguém conseguiria, nem ele, nem a sua família, ninguém. E quando Jesus ele fala sobre isso, o povo entendeu. Jesus estava aqui construindo uma cena de algo impossível. Aquele homem estava completamente arruinado, não havia negociações possíveis, não havia plano nenhum de pagamento, não dava para parcelar no cartão, não dava, ele não ia viver aqueles anos todos para pagar aquela dívida. A única coisa que ele podia era pedir misericórdia, era pedir perdão, era pedir a graça. Mas nem isso ele fez. O texto diz que ele prostra diante do Senhor e pede paciência. Olha, haja com paciência que eu vou pagar. Mas ele não tinha como pagar. Não tinha como ele pagar. E aqui Jesus, ele começa a mostrar uma fotografia da nossa condição diante de Deus. Jesus não contou essa história à toa. O pecado, irmãos, ele produziu uma dívida que nenhum ser humano pode pagar. Nenhuma boa obra consegue apagar o pecado.
Nenhuma religião consegue resolver o problema da culpa que veio sobre nós por causa do pecado. Nenhum esforço humano é suficiente. Todos nós, quando chegamos diante de Deus, nos achegamos exatamente como esse servo da parábola, espiritualmente devendo uma dívida impossível de ser paga. Mas acontece algo extraordinário. O Senhor da parábola que Jesus conta, ele faz algo que ninguém imaginava, que ninguém esperava. Ele não concede prazo, ele não fala: olha, eu vou tirar os juros para facilitar, eu vou parcelar essa dívida. Ele simplesmente cancela tudo. Toda a dívida é perdoada, tudo é apagado, tudo é removido. E aquele homem que estava condenado, ele sai da presença daquele Senhor totalmente livre, perdoado. Amém? Ele entra devedor e sai perdoado. Ele entra culpado e sai restaurado. Ele entra sem esperança e sai agora com uma nova vida. Essa é uma das imagens mais belas da graça de Deus na Bíblia. Foi exatamente isso que aconteceu conosco lá na cruz. Colossenses 2,14 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando na cruz. Aleluia, glória a Deus. Porque o nosso escrito de dívida, a dívida que nos condenava, foi cravada na cruz, foi lançada sobre Cristo. Nossa condenação foi lançada sobre Ele, e foi removida toda a nossa culpa, não porque merecemos, não porque somos bons, ou éramos bons, mas porque Deus decidiu agir com misericórdia. Amém? A nossa dívida era tão alta, e daquele que ainda não entregou a vida a Jesus é tão alta, que às vezes a gente não consegue ter dimensão. É só com a revelação do Espírito Santo para a gente ter essa dimensão. A mulher do tópico anterior, ela teve essa dimensão. Por isso ela foi ali se derramar na presença de Jesus. Às vezes a gente acha que nós somos bons, que Deus perdoou, mas eu não tinha feito tanta coisa errada assim, nada. Mas a Bíblia diz que se nós caíssemos, errássemos num ponto da lei, nós nos tornamos culpados de toda a lei. Mas o interessante é que na história de Jesus, a história toma um rumo inesperado. Logo depois daquele homem sair da audiência com o seu Senhor, ele encontra um que lhe devia 100 denários. Ele devia 10 mil, né? A vida toda não dava para pagar. Agora ele encontrou um que lhe devia uma dívida totalmente pagável. E o que ele faz? Apesar de ser dinheiro, apesar de ser dele, mas era algo insignificante, perto da dívida que ele tinha com aquele senhor. E ele acaba de receber misericórdia. Ao invés dele agir com misericórdia, assim como ele recebeu a misericórdia, ele agarra aquele homem pelo pescoço, e a Bíblia diz que ele exige o pagamento imediato. E se ele não pagasse, ia colocar ele na cadeia, porque naquela época a cultura era assim: quem não pagava ia preso ou se tornava escravo daquela família. Ainda é assim. Eu acompanho o missionário e eu vejo ele resgatando dinheiro no Paquistão, nesses lugares, e ele vai lá, famílias que estão 20, 30, 40 anos escravizados, às vezes filhos que nasceram escravizados, trabalhando nos campos de tijolos, fazendo tijolos, ao ar livre, num sol de deserto, e moram numas casas, que nem é casa, né? Pior do que um barraco, e eles arrecadam o dinheiro, vão lá e pagam a dívida, e aí vai com segurança, aí eles filmam, riscando aquele caderno da dívida. Eu sempre lembro do que o apóstolo Paulo falou, que a nossa cédula de dívida foi quitada. Então as pessoas naquela época, ficassem devendo, se tornava escravo da outra, ou era preso até que pagasse. E aquele homem que recebeu a misericórdia, ele recusa-se a perdoar
aquele que lhe devia muito menos. E aqui surge uma pergunta para nós: como alguém tão perdoado consegue ser tão duro com quem lhe deve? Como alguém que recebeu tanta graça consegue agir com tanta falta de misericórdia? Sabe onde está a resposta? Na justiça própria. Na verdade, aquele homem nunca compreendeu verdadeiramente o tamanho do perdão que ele recebeu. Ele não entendeu nada da graça daquele Senhor para com ele. Talvez ele pensasse assim: o Senhor me perdoou porque viu algo de bom em mim. Muitas vezes nós pensamos assim em relação ao nosso pecado a Deus. Talvez ele pensou assim: ele viu que eu merecia uma segunda oportunidade. Então, por esses motivos, talvez ele não entendeu o tamanho do perdão que ele recebeu. Porque quando nós começamos a acreditar que merecemos alguma coisa diante de Deus, inevitavelmente nós nos tornamos pessoas duras com aqueles que nos devem algo. E eu quero ler uma definição de justiça própria para você ter mais ciência do que se trata. Justiça própria é a tentativa do ser humano de se considerar justo diante de Deus, com base em seus próprios méritos, obras, comportamentos, religiosidade ou moralidade, em vez de depender da graça e da justiça que Deus oferece por meio de Jesus. Em outras palavras, a justiça própria é quando alguém acredita que merece a aceitação de Deus porque faz ou fez coisas boas. Porque eu cumpro as regras religiosas, eu sou membro da igreja há 30 anos, porque eu tenho uma conduta melhor do que o Joãozinho ou a Maria, eu não me comporto igual ele, eu tenho um comportamento melhor. Glória a Deus por isso, mas isso não te justifica diante de Deus. Eu não bebo, eu não fumo, eu pago minhas contas em dias, eu sou trabalhador, eu só trabalho. Que bom que nós somos trabalhadores, glória a Deus por isso, mas isso não te justifica. Eu ajudo as pessoas, quando eu sei que alguém está precisando, eu vou lá, eu ajudo, eu visito, eu dou cesta básica, eu ajudo as pessoas a atravessar a rua. Que bom, mas isso não te justifica diante de Deus, não. Isso é um ato de quem conhece o Senhor, de quem teve o seu coração inundado pela graça. Mas isso não pode se tornar uma justiça própria, moeda de troca para eu receber algo de Deus. Eu oro muito, pastor, eu levanto toda madrugada, é por isso que Deus me abençoa. Que bom, levante mesmo, ore e ore mais, mas não faça da oração uma troca, como se eu orei, agora Deus tem que me abençoar. Não, orar é um privilégio. Poder falar com Deus é um privilégio, que seja de madrugada, meio-dia, 1h da tarde, 5 da tarde, não tem hora melhor para oração. A hora boa de orar é quando nós oramos. Mas não faça disso uma moeda de troca que se torna justiça própria. Deus tem que me abençoar, porque eu vivo para as coisas de Deus, eu atendi o chamado do Senhor, larguei tudo, as minhas coisas, minha família, e fui fazer a obra de Deus. Não, eu não vou ser abençoado por isso, eu sou abençoado por causa de Cristo, porque eu estou em Cristo, porque você está em Cristo, porque a cruz de Cristo me resgatou. Porque a justiça própria, ela nos produz amargura. Pessoas cheias de justiça, elas são acusativas, elas sempre estão vendo o erro dos outros e nunca vê o dela, sempre acham que são melhores. A justiça própria sempre produz falta de misericórdia. Esse homem não teve misericórdia. Quem é cheio de justiça própria, ele nunca aceita alguém ser perdoado, ele sempre quer primeiro a punição, depois perdoa, mas quer perdão para ele. Porque quem acredita que merece o favor de Deus, também passa a exigir que os outros mereçam. Como que fulano foi perdoado? As pessoas do mundo gostam de fazer uma crítica com os crentes, fez tudo de errado, agora foi para a igreja. É isso mesmo, o cristianismo é o único lugar onde é para quem reconhece que fez tudo errado, é para quem reconhece que não prestava mesmo.
que dependia da graça, que dependia de um Salvador, porque os bonzão estão lá no mundo ainda, porque eles mesmos querem se salvar, porque eles não reconhecem quem eles são diante de Deus. Mas nós estamos aqui porque reconhecemos que realmente nós somos falhos, e nós falhamos, mas nós buscamos o perdão em quem pode nos dar, que é Jesus, amém? É isso que é ser cristão de verdade. A graça de Deus produz o efeito contrário. Quanto mais eu compreendo o tamanho da dívida que Cristo cancelou na minha vida, mais eu me torno paciente com as falhas dos outros, mais eu compreendo o outro. Quando eu lembro do tamanho do perdão que eu recebi, mais eu estou disposto a liberar perdão. E perdão, irmãos, é para quem não merece mesmo. O perdão é para quem realmente nos ofendeu mesmo, porque senão não precisa de perdão. Quanto mais nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor de Deus. Quanto mais nós olhamos para a cruz, mais nós estamos dispostos a viver esse evangelho. Por isso, toda pessoa amargurada, ela perdeu o olhar da cruz. Ela parou de olhar para a cruz. Ela acha que ela é boa, porque nós somos salvos pela cruz, pela graça, mas a nossa vida cristã continua sendo por meio da graça. Você foi perdoado, redimido, mas ainda continua sendo moldado, transformado por meio da obra da cruz. Depois de salvo, você agora tem que continuar recebendo tudo de Deus, da mesma forma que você recebeu a salvação, foi pela graça, mediante a fé. Agora a cura será pela graça, mediante a fé, na obra que Cristo fez. As bênçãos pela mesma forma, mediante a graça, por meio da fé, crendo que Jesus já conquistou por mim. É assim. Muitas pessoas dizem, tem que pôr Cristo no centro da igreja. Tem mesmo, mas eles querem tomar o lugar de Cristo. Eles acham que é o que eles fazem, que eles são bons, que podem. Muitos por ignorar, não entender. Outros por realmente querer está tendo um destaque. Não há destaque para homens na obra de Deus, há destaque só para o Senhor Jesus e a sua obra. É claro que eu sei que há palavras que nos machucam, há atitudes que podem nos ferir, mas a graça de Deus nos dá uma nova perspectiva diante dessa situação. Ela nos faz lembrar que havia uma dívida infinitamente maior contra mim e você, porque nós pecamos contra Deus, nós ferimos a santidade de Deus, e essa dívida foi completamente cancelada no dia que nós arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossas vidas a Jesus, amém? Quando nós olhamos para o tamanho do perdão que recebemos, torna-se impossível, irmão, se a gente tiver revelação clara, ficar alimentando ressentimento no nosso coração, porque nós não merecíamos o perdão e recebemos. Por isso o perdão não é um esforço humano, o perdão não nasce da vontade, porque muitas vezes a vontade é essa mesmo, é não perdoar. O perdão não é uma disciplina, mas o perdão é fruto da graça de Deus na nossa vida. Quem entendeu realmente o tamanho do perdão que recebeu de Deus, ele também vai perdoar. Não que seja fácil. Não foi fácil para Jesus nos perdoar, ele teve que morrer numa cruz, mas ele perdoou. Talvez o maior teste para saber se realmente nós tivemos um encontro, temos experimentado da graça do Senhor, não seja o quanto cantamos, o quanto conhecemos a Bíblia, o quanto frequentamos cultos, mas talvez um dos testes é quando nós entendemos realmente o perdão que nós recebemos e também oferecemos àqueles que nos ferem, porque quem viu a graça, quem experimentou a graça, ele não vai viver aprisionado na amargura. Quem viu a graça, ele aprende a perdoar, amém? Mesmo que seja um desafio. Eu vou parar por aqui. Tem mais 2 sinais de quem experimentou a graça, vai ficar para o próximo domingo. Eu já tinha identificado, preparado, que não daria para terminar hoje toda a palavra,
Mas que Deus nos ajude a viver nessa ótica, experimentando esse amor de Deus todos os dias, entendendo que esse amor nos leva a receber o perdão. E se nós recebemos o perdão, nós devemos perdoar também aqueles que nos feriram. Eu sei que esse é um desafio para todos nós. Todo mundo algum dia feriu ou foi ferido de alguma forma, mas quem experimentou a graça, ele usa de graça para com as pessoas. Ele não merece, ela não merece, eu sei, nós também não merecíamos. Eu não posso receber o perdão de uma dívida tão grande, fazer como aquele servo. A gente fica indignado, né? Quando a gente vai lendo o texto bíblico, que ele recebeu um perdão tão grande, mas diante de uma dívida tão pequena ele não perdoa. Eu fico indignado quando eu leio, mas aí quando eu olho para a minha vida, para as nossas vidas, e penso assim, muitas vezes nós fazemos assim. Nós recebemos um perdão tão grande e não queremos perdoar quem tem uma dívida tão pequenininha conosco. Que o Senhor nos dê graça de viver debaixo da sua graça, que todo mérito humano caia por terra, mas que toda a ação de Deus venha sobre nós. Vamos ficar de pé? Você tem algo para colocar diante do Senhor? Talvez no seu coração tem alguma amargura ainda, alguma ferida que alguém causou, alguma situação. Isso ainda te causa dor, preocupação, incomoda às vezes. Coloque-se diante do Senhor nessa noite. O Senhor quer tirar tudo aquilo que está no nosso coração que nos atrapalha. E a primeira oração que nós temos que fazer muitas vezes é assim: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu resolvo perdoar. Tira do meu coração toda tristeza, tira do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, ou que seja um incômodo pequeno, mas que ainda me atrapalha. Você pode falar com o Senhor. Eu não conheço sua vida, mas se tem, coloque. Muitas vezes, irmãos, nós não liberamos o perdão, que nós achamos que perdoar é voltar a ser amigo íntimo como antes. Não é isso. Em muitos casos isso vai ser possível, glória a Deus, mas em muitos não. Mas pelo menos não ter nenhuma restrição no coração, desejar o bem, se precisar de ajudar nós estamos disponíveis, cumprimentar, né? Não passar sem cumprimentar, tantas outras coisas. Então primeiro você tem que liberar no coração, deixa fluir, porque quando nós não perdoamos, isso só traz problema para nós mesmos, isso só causa tristeza para nós que ficamos presos àquela situação. Quero orar também para que você tenha a revelação do quanto você é amado, assim como aquela mulher que chegou ali aos pés de Jesus. Peço ao Senhor, fale, Espírito Santo, revele no meu coração o quanto eu sou amado. Porque talvez você pense assim quando eu falo isso: eu já sei que eu sou amado, pastor. Que bom, mas peça que Ele revele ainda num nível maior. Eu sei que eu sou amado, sei, mas eu quero saber mais, eu quero mais revelação, porque é tão grande o amor de Deus, irmãos, que às vezes a gente não tem dimensão, mas quando nós vivemos baseado nesse amor, tudo muda na nossa vida, tudo é transformado. Pai, nós estamos diante de Ti, nós nos colocamos diante da Tua presença, Te agradecemos porque somos alvos do Teu amor, do Teu cuidado. Revela agora aos nossos corações, Espírito Santo, o quanto nós somos amados. Revela o tamanho do amor, do perdão que nós recebemos lá na cruz do Calvário, Deus. Nós não merecíamos nada, nós sabemos disso. Nós continuamos não merecendo, apesar de sermos seus filhos. Mas nós clamamos baseados nos méritos de Jesus, porque Ele é perfeito, porque Ele merece todas as coisas, ó Pai. Senhor, agora eu coloco nossas vidas diante do Senhor. Se tem qualquer tipo de ressentimento, de mágoa, Senhor, de falta de perdão, de pedir ou liberar perdão, vem Espírito Santo agora trabalhar em cada coração, em cada vida agora, curando as feridas, tirando toda tristeza, tirando toda mágoa, todo ressentimento, toda decepção agora caia por terra, em nome de Jesus. Toda tristeza que às vezes ficou lá no fundo do coração,
coração, sai agora em nome de Jesus. Lance sobre Jesus, entregue a Ele, coloque sobre Ele agora. Ó Espírito Santo, que a paz que excede todo entendimento possa invadir os nossos corações e que nós possamos viver sem esse peso. Nós escolhemos perdoar, Senhor, assim como nós somos perdoados de uma dívida tão maior, de uma dívida impagável. Nós queremos ser o povo do perdão, o povo da restauração, o povo da reconciliação, ó Deus. Pai, abençoe esta semana que está apenas iniciando. Nós consagramos ela a Ti, pedimos as Tuas bênçãos em tudo que formos fazer. Pai, se alguém entrou aqui com um desejo no coração, com algum pedido, algum propósito, acolha agora o desejo dos Teus filhos, faça conforme a Tua vontade. Deus, manifeste a cura sobre os enfermos, os que estão aqui, os que não vieram por algum tipo de enfermidade. Manifeste o Teu poder agora, Espírito Santo. Visita cada um, trazendo cura às enfermidades, libertando das enfermidades. Pai, nós entregamos todas as nossas vidas a Ti. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Estenda as suas mãos, pedindo a bênção do Senhor e o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra e com todos que aqui estão. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. No próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor. Também vamos entregar os certificados de batismo para os irmãos que passaram pelo batismo, e aqueles que batizaram vão participar da ceia do Senhor pela primeira vez. Venha, traga mais um. Deus te abençoe e uma boa semana.